turma! Estamos aqui, né, para mais uma aula da gente. Aula remota, pela internet, por enquanto vai ter que ser assim. E a nossa aula de hoje vai ser sobre a disciplina de ciências, certo? Nós hoje vamos estudar sobre o solo. Nós tínhamos parados, né, quando terminou as aulas, quando a gente estava na sala de aula, estava no assunto da água, que é um elemento da natureza, a água. Há elementos da natureza, a água, o ar, que é o que a gente respira, né? O fogo, a água, que a gente já estudou, e o solo. E hoje nós vamos começar a estudar sobre o solo. Quem é que sabe dizer a tia Michelle o que é o solo? Solo. O que será solo? Solo é a terra onde nós pisamos, certo? E a gente, a terra, é tudo do mesmo jeito? A terra? Será que toda terra é igual? Não, toda terra não é igual. O nosso solo, que é a terra, solo, terra, que vai falar solo, a palavra solo, mas o solo é a terra, significa terra, tá certo? O nosso solo não é igual. Por exemplo, lá no solo do rio é igual ao solo lá da cerâmica? Não, né? Não é igual, porque lá no solo do rio é arenoso, é muita areia, tem muitos pedregulhos, né? Pedras. É um solo diferente do solo lá da cerâmica. Que o solo lá da cerâmica, ele já é mais pastoso, né? Que é aquele barro. Quando molha, fica aquele barro. É um solo diferente. O solo, por exemplo, daí perto da escola, que ele é muito cheio de pedra, né? Ele é igual o solo da praia, que é aquela areia bem fininha. Não, né? Então, nenhum solo é igual. Todos os solos são diferentes, né? A gente tem diversos solos no nosso planeta Terra, né? Tem o arenoso, que é aquele que é com muita areia. Tem o pedregulho, que é com muita pedra, né? E, para falar de uma forma mais simples, para vocês poderem entender, vai dizer como são os diferentes solos. Por exemplo, tem um solo que é o estrumo, certo? Tem aquele que é cheio de pedra, que é aquele lá do rio, né? Tem aquele que é areia fininha, que é aquele da praia. Tem aquele pastoso, que é bem duro, que é o barro, né? Que é rico em proteínas, certo? Proteínas, porque a partir desse solo rico em proteínas nascem as plantas do barro. Nascem os alimentos. Quando a gente vai plantar uma plantinha, a gente não procura colocar barro, colocar estrumo, né? Que ele é rico em proteínas, que vai ajudar essa plantinha a nascer, certo? E acontece uma coisa muito assim, mal com o nosso solo. Por exemplo, quando uma pessoa aí perto da nossa escola não tá todo desmatado, queimado. Vocês acham que nesse solo que foi queimado nasce planta de novo? Nasce não. Porque a proteína foi queimada. Acabou a proteína, né? Foi devastada. Então a gente tem que cuidar do nosso solo, né? A gente não pode jogar lixo no solo, na terra, né? A gente não pode jogar lixo, a gente não pode queimar, a gente não pode desmatar, porque senão nós vamos estar prejudicando a nós mesmos, certo? Se acabar todo o solo da terra, se a gente prejudicar tudo, não vai nascer plantas. Se não nasce plantas, não vai produzir o ar para nós respirar, que é quando a planta balança, ela libera aquele arzinho, né, o oxigênio, para a gente poder respirar. Então, se nós danificarmos todo o solo, não vai nascer planta, não vai nascer alimentos, né? Não vai nascer o milho, não vai nascer o feijão, não vai nascer nada. Então, por isso que a gente tem que cuidar do nosso solo. Vocês entenderam o que é solo, que é a nossa terra, e que a terra ela é diferente uma terra da outra?
certo? Na nossa atividade, tem um textinho falando um pouquinho sobre o solo. Vamos ler Machia Michele, todo mundo pegar aí sua atividadezinha, certo? Da nosso dia de hoje, quarta-feira. E vamos ler esse textinho, Machia Michele. Vamos lá? Atividade sobre o solo. O solo, também chamado terra, tem grande importância na vida de todos. Todos os seres vivos do nosso planeta, assim como o ar, a água, o fogo e o vento, que são os outros elementos da natureza, né? São tudo produzido pela natureza. O ar, a água, o fogo e o vento. É do solo, nossa terra, que nós retiramos parte dos nossos alimentos. E sobre ele, na maioria das vezes, construímos nossa casa. Já imaginou se a gente não tivesse o solo, a terra? Onde é que nós ia produzir as casas da gente e fazer? No ar? Não tinha como não, né? Então, ele é importante para tudo. Até para a gente poder construir as nossas casas, que é produzido em cima dele. Então, no número 1 da nossa atividade, tem dizendo assim: complete as frases de maneira que fiquem corretas. Essas frases as mesmas que tem aqui no texto, certo? Vocês vão procurar nesses tracinhos as palavras que estão faltando de acordo com as que estão aqui no texto. Por exemplo, o é parte da crosta terrestre, onde o que é parte da crosta terrestre? Crosta terrestre. E o que é isso? É a parte que envolve a Terra. Então, o que é que faz parte da Terra? São as pessoas, os animais ou solo, ou crescem. Então, é o que? O solo, que faz parte da crosta terrestre, que faz parte da nossa crosta terrestre, porque a Terra, ela tem diversas camadas, certo? Tem essa camada de cima que a gente está sobre ela, que é visível, nós podemos ver, mas embaixo dela tem outras camadas que se chama de crosta terrestre, certo? Tia não vai explicar isso aqui agora, porque é muito avançado para vocês, e a partir do tempo a gente vai se aprofundando nesse assunto, certo? Aí, onde nascem, o que é que nascem e crescem diversas plantas, onde vivem as pessoas e muitos outros animais. Então, nosso textinho vocês vão completar. O solo é parte da crosta terrestre, onde nascem e crescem diversas plantas, onde vivem as pessoas e muitos outros animais. Então, no nosso solo é importante porque nascem as plantas, né? Vivem as pessoas e os animais. Ele é importante para tudo isso. Para nascer as plantas, para viver, para nós pessoas sobreviver, viver e também os animais. No número 2, tá mandando vocês marcar verdadeiro ou falso para essas informações. Tia já falou um pouco sobre elas. É o quê? O solo é chamado de terra e chão também. É verdade isso? Que a gente chama o solo de terra e de chão? É? Isto. O solo é formado de pequenos pedacinhos de rocha e restos de plantas e de animais? É? Também. Rochas são pedras. A gente, na nossa terra, no nosso solo, tem muitas pedrinhas. Às vezes, por exemplo, tem plantas mortas, restos de plantas mortas, folhas de plantas, animais, às vezes morre um animal, ele se decompõe, né? Ele morre, ficou ali, ficou o resto do animal ali. Então, tudo isso faz parte do solo, né? Tudo está no solo, tudo está no chão. Então, outro, na superfície terrestre, na terra, ok? Podemos encontrar apenas um tipo de solo. É verdade que a terra é o solo, ele é só de um jeito? É verdade isso? E aí? E por último, na superfície da terra
podemos encontrar diversos tipos de solo. É verdade ou mentira? Verdade ou falso? Que na Terra nós podemos encontrar vários tipos de terra, bem diferentes, com pedra, com restos de alimento, com restos de animais, em simples e fácil, né? Esse último. Então, por hoje é isso. A gente estudou aqui um pouquinho sobre o solo, certo? Que é a nossa terra. E a atividade de hoje é a partir desse textinho. E essas perguntas aqui embaixo é sobre o que tia Michelle falou, tá certo? Eu vou esperar todas as atividades. E lembre-se da farda. Um beijo e até amanhã.